Tolerância religiosa é muito, não é bacana, não. Pois a gente precisa, mas a gente precisa ver, porque é necessário, precisa. Todas as pessoas têm direito de ser feliz e fazer aquilo que está permitido. Solta aí essa matéria pra gente ver, solta aí. A Umbanda é paz e amor. O candomblé, para mim, é meu equilíbrio, é minha vida. A Umbanda é tudo de bom. A Umbanda foi onde eu curei a dor que nenhuma pessoa pôde curar. No terreiro da mãe Jane de Oxum, os seguidores da religião Umbanda celebram todas as sextas-feiras a sua fé, em rituais cheios de significado. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe nossa. Hoje eles estão seguros em um novo terreiro, mas um ano atrás quase foram vítimas fatais de um incêndio que, segundo a mãe de santo, foi criminoso. Tocaram fogo no terreiro. Aquele momento para mim foi o pior momento da minha vida. Eu disse, como assim? Ele disse, tocaram fogo no terreiro e do terreiro passou para casa. Nós estamos aqui no meio da rua, tentamos apagar o fogo, mas não conseguimos. E eu fiquei sem chão, gritando, chorando. Ela me botou dentro do carro, nós fomos até o local, estava tudo destruído, alguns santos quebrados. Então, antes de tocarem fogo, quebraram os santos. A senzala dos Pretos Velhos estava toda destruída. Então, aquele momento foi o pior momento da minha vida. Naquele momento eu não tive cabeça para pensar em quem foi que fez e nada. Eu só queria sair daquele local, eu só queria justiça. Ao procurar a delegacia para fazer a denúncia, mais uma decepção. Imediato eu fui procurar a justiça, né, da terra, né, a polícia. Fui registrar um BO, aonde também sofri intolerância religiosa. O delegado, por ser evangélico, parentesco da minha companheira, ele se negou a colocar no meu depoimento tudo o que eu falei naquele momento. Tudo que eu falei naquele momento. Ele sempre me botando para eu colocar que foi acidentalmente, E eu disse para ele, não foi acidentalmente, porque não tinha nenhuma vela acesa. O fogo começou da casa dos Pretos Velhos, da senzala dos Pretos, para cima da casa. Então eles tocaram fogo, primeiro no telhado da senzala, para depois pegar no terreiro todo e passar para casa. Ele sabia, a pessoa que foi colocar, sabia que ali estava colocando fogo e que tinha pessoas lá morando. A Constituição Federal, ao versar sobre os princípios que compõem os direitos humanos, tem a liberdade religiosa como uma das garantias inegociáveis, assegurada a todo brasileiro. No entanto, na prática, isso é um pouco diferente, principalmente quando se trata das religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Seja por ignorância, preconceito ou mesmo racismo, o fato é que os seguidores dessas religiões são as principais vítimas da intolerância religiosa. A quantidade de casos só aumenta a cada ano. É o preconceito que se transforma em intolerância e que muitas vezes se converte em atitudes criminosas, como as que ocorreram no terreiro da mãe Jane. Os dados assustam e, pior, estão longe de retratar a realidade. É que, em muitos casos, as denúncias sequer chegam a ser registradas. Responsável pela Promotoria de Cidadania e Direitos Humanos do Ministério Público, a promotora Miriam Lago explica que muitas dessas pessoas nem mesmo têm conhecimento sobre os próprios direitos. Grande parte dessa demanda não chega até nós, né? A gente acredita também que haja uma demanda reprimida muito grande
E aí vem não só essa questão da pessoa não conhecer a existência, não saber da existência da promotoria, mas também de ser um certo receio de trazer, né, de ser mal compreendido, de não ser bem atendido. Grande parte, a prática das religiões de matriz africana, ela não exige tanta, podemos dizer, formalidade como outras religiões, e que existem os templos, aqueles locais físicos que você identifica como daquela religião, né? Alguns terreiros são na própria casa das pessoas, então essa informalidade, ela dá também uma certa insegurança para que as pessoas cheguem até nós para denunciar eventuais práticas violentas. Mesmo com a subnotificação, na promotoria de Miriam Lago, todos os processos que tratam de intolerância religiosa se referem às religiões de matriz africana. Ela destaca que, em muitos casos, o atendimento oferecido pelas forças de segurança na hora da denúncia desestimula que as queixas sejam levadas adiante. Às vezes são mal atendidos quando a polícia militar chega, ou na polícia civil, né? E aí isso faz com que as pessoas deixem de fazer as denúncias algumas vezes. O sociólogo Caire Aguiar ressalta a origem racista desse preconceito. Segundo ele, a expressão intolerância religiosa não dá mais conta da situação vivida por esses fiéis. Nesse caso, o termo mais adequado seria racismo religioso. Racismo religioso é uma palavra correta na hora de caracterizar esse fenômeno, até porque a gente fala sobre depredação, a gente fala sobre quebra de patrimônio. Nós estamos aqui com uma imagem que diversas vezes foi depredada, né? E precisou de uma certa proteção para que pudesse ainda ser cultuada. A explicação está no racismo, está no preconceito, na discriminação, essa ignorância que ainda existe na sociedade em relação às religiões de matriz africanas. Porque quando a gente fala sobre negritude, fala sobre raízes culturais negras, a gente fala sobre segregação, sobre a imagem que a sociedade tem do negro no nosso país. E tudo que é negro é levado para aspectos negativos. O negro é colocado no lugar de marginalização, de criminalidade. Então acaba se tornando naturalizada essa ideia de que as religiões de matriz africana são demoníacas, são algo que não deveria ser exercido. Dados do Ministério dos Direitos Humanos apontam que o Piauí é o 4º estado que mais violenta comunidades tradicionais de origem africana. E os povos de terreiro buscam se organizar para lutar contra esse preconceito e violência. E a gente, enquanto movimento social, estamos lutando, né, há mais de 20 anos aqui no estado do Piauí, tentando discutir a liberdade religiosa. Porque quando a lei de combate à intolerância religiosa foi sancionada, ela exatamente foi para que a gente pudesse também discutir a nossa liberdade de culto, né, respeitando a fé do outro. E aqui no estado a gente percebe que isso tem avançado ao longo do tempo. Há 2 anos atrás nós tivemos aqui mais de 6 terreiros que foram depredados, queimados, invadidos. Só esse ano nós já tivemos quase 10 casos de intolerância religiosa. E aí a gente tem acionado o governo, tem denunciado nas delegacias, mas de fato a gente não tem encontrado resultados concretos. Os inquéritos são abertos, mas a gente não sabe depois qual é o papel que de fato a justiça tem feito para realmente coibir essas situações de intolerância religiosa. As leis estão aí, mas de fato as leis não estão sendo respeitadas. Não faltam relatos de preconceito, mas também de resistência. E os pais e mães de santo lutam para continuarem existindo em meio a tanta intolerância. A Mãe Negra de Xangô possui um terreiro na zona norte de Teresina e é um exemplo de resiliência. As pessoas entendem que a gente vive para fazer o mal para os outros. O tempo todo, os espíritos que a gente recebe é os demônios. Enquanto o meu orixá, Xangô, ele é justo por natureza. Eu recebo uma légua que se chama Teresa Légua. Minha mãe já morreu e eu tenho ela como se fosse a minha mãe.
Eu não me sinto órfã de mãe, já me sinto órfã de pai carnal, mas de mãe não, porque para mim ela me dá conchego, sabe? Eu fico imaginando assim, porque eu não vejo, não sei, mas me sinto bem quando ela vem, e quando ela vai embora ela me deixa bem. É como se ela me ninasse, me faz bem, e eu procuro pegar esse bem que tenho em mim e distribuir para as pessoas. Ela conta que o preconceito muitas vezes vem da própria família. A minha família quase toda se tornou evangélica. E na minha casa praticamente minha família não me visita. A minha própria família. Acho que tem medo, assim, vai se contaminar. É como se tivesse, sabe? Não vai. Mas quando eles fazem os eventos deles, outro dia meu sobrinho foi receber a faixa de pastor, eu fui. Era para levantar a mão, eu levantei, era para fechar o olho, eu fechei. Porque não me dói em nada respeitar a religião do outro. E aí, hoje eu me sinto assim, sabe? Muito afastada da minha família, não porque eu me afastei, eles se afastaram. E eu não vou largar minha religião por ninguém. A promotora Miriam Lago avalia que a raiz do problema é muito mais profunda e diz respeito à estrutura da sociedade. A solução passaria por uma educação antirracista. Por isso, em parceria com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, a proposta é discutir o tema junto às forças de segurança do Estado, com a intenção de propor a elaboração de um protocolo de atendimento étnico-racial. A partir, por exemplo, de alguns dados de violência em alguns terreiros aqui de Teresina, a gente começou a fazer uma discussão já dentro de um projeto maior, né, que de enfrentamento ao racismo propriamente dito, fazer uma discussão com as forças de segurança. Então é um projeto que está se iniciando agora. A gente recebeu demandas de povos de terreiros, recebeu demandas do próprio Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, nesse sentido, dessa atuação mais eficaz para que se faça junto às forças de segurança esse processo de formação, né, de letramento racial e de enfrentamento ao racismo propriamente dito, porque essa prática da intolerância religiosa contra a religião de matriz africana é um crime de racismo religioso. Ela não é só um preconceito, ela não é só uma intolerância, é um crime de ódio e é um crime de racismo que a própria Constituição e a lei do racismo já prevêem como crimes graves, bem graves. Trabalho que não promete um resultado a curto prazo, mas que precisa ser iniciado. Até que o mundo se torne mais tolerante, a mãe Jane de Oxum vai comemorando as pequenas conquistas. Hoje, mais ainda, eu tenho certeza do poder da Umbanda, por eu estar viva, por eu estar aqui contando a história, por eu ter sobrevivido a uma depressão. Quantas vezes eu quis desistir e eles sempre me dando um colo espiritual, um colo de pai, de mãe, que todos para mim aqui são pai e mãe para mim. Então, hoje para mim, hoje eu olho para trás e digo assim, eu sou filho mesmo do Sagrado. Porque por tudo que eu passei, e hoje eu estou aqui de pé, firme com os meus filhos, sempre procurando mostrar para ele o caminho certo, é porque existe mesmo o poder da Umbanda, existe mesmo a ancestralidade, existe o pai ancestral, existe a mãe ancestral, existe o colo do preto velho e preta velha. Para mim hoje é como se tivesse ganhado na telecena. Eu estou conquistando tudo do zero, com muito orgulho, com muito amor, sem mágoas, sem ódio nenhuma. E sonhando com um mundo com menos ódio e mais amor. Eu só queria pedir paz, a única coisa que eu peço.
paz, que todo mundo comece a caminhar com seus pés, esquecendo da vida do outro e cuidando do seu axé. Porque quando a gente lembra de cuidar do nosso axé, a gente esquece do axé do outro e aí todo mundo vive numa união. É isso que o mundo está precisando, de mais amor e menos ódio. Porque de ódio o mundo está cheio. É com Deus de Nossa Senhora, da Conceição. É com Deus de Nossa Senhora, da Conceição. Matéria linda, bem produzida, feita com toda a equipe, com toda a estrutura do Sistema UDI de Comunicação da UDI TV. Parabéns pela matéria, viu? Matéria premiadíssima, matéria premiada.